Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 6 de julho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, que é o mesmo título do Alimento Diário, que Despenseiros dos Mistérios de Deus, Senhor Jesus. Para a gente aproveitar muito mais esse conteúdo, vamos invocar o nome do Senhor, exercitar sempre o nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. Importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira íntima. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Senhor Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vistas de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Senhor Jesus. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Senhor Jesus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, ser um com o Senhor em meio aos sofrimentos. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era alguém que conhecia a Deus de modo muito íntimo. Isso nos orienta a importar-nos mais com quem somos do que com o que fazemos diante de Deus. Paulo tinha tanta intimidade com Deus que podia falar. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isso mostra que ele era um com o Senhor e que por sua união ser tão intensa, ele podia falar em nome do Senhor. Essa união também pode ser vista no versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Por causa de sua intimidade com o Senhor, ele tinha ousadia em saber que mesmo ele falando e não o Senhor, sua fala seria legitimada por Deus. Ó Senhor Jesus. De fato, Paulo era um despenseiro de Deus e estava sempre disposto a sofrer por causa de sua comissão, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por esses versículos podemos ver que, como despenseiros de Deus, devemos sempre ter conosco a experiência da cruz, a fim de que possamos levar vida aos demais. Se não passarmos pela morte, a vida não pode manifestar-se aos outros. Ó Senhor Jesus. No Romanos, Paulo testifica, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso significa que ao sermos criticados, julgados, mal compreendidos, vituperados ou difamados, na verdade, estamos sendo entregues à morte como ovelhas para o matadouro. Por vezes seremos considerados loucos por causa de Cristo e tidos como fracos e desprezíveis. Ser considerado louco é, na verdade, ser considerado tolo. E ser fraco para os outros, na verdade, para nós é depender do Senhor. Quanto a sermos considerados desprezíveis, significa sermos vistos como lixo do mundo, como uma carga dispensável, ou a sujeira que é descartada como escória. Ó Senhor Jesus! Outro sofrimento de Paulo é que mesmo servindo aos santos, ele trabalhava com as próprias mãos. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo muitas vezes teve de exercer o seu ofício de fazer tendas, juntamente com Áquila e Priscila, pois não podia contar com o suprimento dos santos em Corinto. Ó Senhor Jesus! Foi com essa disposição que o amado irmão Dong Yulan também serviu a Deus. Em certa ocasião, ao chegar a um país com o fim de ministrar a palavra, não lhe foi servida a refeição, nem mesmo cama, e mesmo assim ele continuava a servir com alegria. Em outro momento, um grupo de irmãos de origem indígena foi ganho, porque ele não se recusou a sentar no chão com eles e comer daquilo que lhe era oferecido. Ó Senhor Jesus! Vemos, portanto, que para ser despenseiros precisamos estar dispostos a suportar sofrimentos e privações. Apesar disso, um despenseiro percebe que sofrer por causa do nome do Senhor é algo glorioso, pois estes que são considerados lixo do mundo e a escória de todos é que multiplicarão os frutos do reino de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente precisa ter bem isso em mente, né? A gente precisa estar disposto a pagar o preço que for necessário, né, para que o Evangelho avance, né, Senhor Jesus. Aqui o irmão ele cita, né, essas duas experiências que ele teve junto com o irmão Dong, né? Ó Senhor Jesus, né, eles foram para um país, né, e chegaram lá, né, eles foram, né, tarde, voo longo, né, e não jantaram, né? O irmão foi lá, pegou eles no aeroporto, né, levou eles para um apartamento, né, trancou a porta e foi embora, né? Não perguntou, né, se os irmãos estavam com fome nem nada, né, Senhor Jesus, né, não tinha nada ali, tinha apenas um sofá, né, aí o irmão Dong foi, deitou no sofá, né, e o irmão foi e deitou no chão, né, o irmão que estava com ele traduzindo, né, Senhor Jesus, né, e passaram a noite toda ali, mas cheio de alegria, né, porque estavam indo lá servir o Senhor, né, sem se preocupar com as situações, estavam ali de barriga vazia, né, com fome, né, Senhor Jesus, de repente sentindo frio e tal, mas ali, né, na dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus! Né, em um outro caso ele fala também, né, de um grupo indígena ali, né, eles foram pregar a palavra, né, e antes tinha ido um outro grupo de irmãos lá, né, e os irmãos tinham ali uma tradição ali, né, eles pegavam vários tipos de peixe ali seco, né, e colocavam numa bacia grande, assim, todos eles se abaixavam ali, né, se acocoravam ali, né, e iam comer aqueles peixes ali, comia com a mão mesmo, né, aí o irmão ali pegou aquilo, olhou, né, achou aquilo estranho e falou assim, ah não, vamos embora que a gente vai lá comer lá no McDonald's. Ó Senhor Jesus, se ofendeu os irmãos, né, extremamente, né, mas o nosso irmão Dong, né, por ele ser uma pessoa tão simples, né, Senhor Jesus, né, o que ele fez? Os irmãos chamaram ele para comer, ele simplesmente foi lá, se abaixou ali junto com os irmãos e mandou ver, né, Senhor Jesus, foi lá, sentou com eles, comeu, né, não tinha frescura, né, para ele não tinha problema, se tivesse lugar para dormir, estava ótimo, se não tivesse, estava ótimo também, se tinha refeição, se não tinha, o que tivesse, ele estava ali, né, disposto a pagar um preço pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, para que a vontade de Deus fosse feita, para estar junto dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Né, o irmão também, ele cita a experiência dele também, né, de que uns irmãos, né, de uma denominação convidaram ele, né, para dar uma palavra sobre escatologia, né, falando sobre Apocalipse 12, né, Senhor Jesus. E aí ele foi convidado para ir lá nessa igreja em Brasília, né, e tal,
Aí, né, os irmãos foram, né, pagaram para ele a passagem, né, e foram lá e deram para ele, né, a passagem na classe executiva. Né. Aí ele foi, né, conversando com o irmão, falou assim, não, irmãos, vamos economizar, pode dar para mim uma passagem mais simples, né, ali na parte mais simples do avião, não precisa gastar dinheiro com isso não. Né. Aí o irmão olhou assim e falou, tá, tudo bem, foi, né, deu para ele lá a passagem na classe econômica, aí ele foi. Aí o irmão foi receber ele lá no aeroporto, né? Ele falou, olha irmão, vou te levar para um hotel 5 estrelas. Aí ele falou, não precisa me levar para um hotel 5 estrelas não, irmão, porque senão vocês vão gastar muito dinheiro com isso. Não, me leva para sua casa, eu durmo na sua casa. Eu falei assim, ué irmão, você gostaria de dormir na minha casa? Ele falou, claro, sem problema nenhum. Aí depois ele falou assim, poxa, você é muito estranho. Né? Normalmente quando a gente traz pastores aqui, traz ministros de Deus aqui para prestar, né, para compartilhar conosco a palavra, né, eles sempre fazem um monte de exigências, né, querem viajar de primeira classe, né, querem vir aqui, faz um monte de exigência, quer hotel 5 estrelas, quer que tenha isso, que tenha aquilo, que pague isso, que pague aquilo. Não, irmão não quer ficar na minha casa, não quer que gaste dinheiro, que irmão estranho. Ó Senhor Jesus, irmão estranho a simplicidade. Né, e o irmão fala, né, a gente aprendeu isso com quem? Com o irmão Dong. Um irmão muito simples, né, que não exigia nada. Ele simplesmente estava ali, né, para nos levar durante todos esses anos, né, para levar cada pessoa onde ele estivesse, ali a invocar o nome do Senhor, né, exercitar seu espírito, né, para poder ouvir, né, a palavra do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, né, então a gente fica sempre, né, eu particularmente, eu tenho sempre essa lição, né, procurar sempre ser mais humilde, né, está sempre na presença de Deus, né? A própria Bíblia ela nos encoraja, né? A gente ser humilde, né? Sempre buscar, né, a vontade de Deus, né? A gente vê o próprio Senhor teve um viver humilde, né? Ele mesmo fala, ó, não tinha nenhuma pedra, né, para reclinar a cabeça, né, Senhor Jesus, né? E nem por isso quem estava com Jesus passou fome ou frio ou alguma outra coisa, né, Senhor Jesus. Enquanto estava andando com ele ali, né, o Senhor estava cuidando de tudo. Né, mas aqui a gente vê na experiência do apóstolo Paulo, a gente precisa aprender também, né, por meio dos sofrimentos, por meio das situações, né, depender do Senhor. Muitos olham uma situação dessa e acham que é fraqueza, né, algo desprezível. Né? Hoje, principalmente com a questão do evangelho da prosperidade, né, as pessoas querem medir se você está obedecendo a Deus pelos bens que você tem, né, Senhor Jesus. Hoje as pessoas querem medir assim. Ah, se a pessoa ela tem um carro importado, tem uma mansão, tem isso, tem aquilo, é porque Deus está abençoando ela. Agora, se ela vem ali de maneira simples, com uma roupa simples, não fala simples, ah, não, essa pessoa aí não é de Deus não, porque não pode, né? Eu acho que as pessoas achavam que Jesus andava na terra todo vestido de ouro, né? Só é possível, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ver, o Senhor não, o Senhor ele sempre andava de maneira humilde, né? Como eu estou aqui logo no início. A gente precisa se importar mais com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente faz, né, Senhor Jesus. Né, a gente não precisa ficar preocupado com coisas exteriores, coisas que a gente está fazendo, mas realmente o que o Senhor está preocupado é com o nosso interior. O quanto da vida divina nós temos recebido, né, Senhor Jesus. Que a gente sempre precisa anotar na palavra, né, tem sempre sido falado para nós. Que a gente precisa conhecer mais a pessoa de Deus, não só aquilo que o Senhor fez, né, não só milagres, sinais, essas coisas, mas realmente conhecer Deus pessoalmente. Né? Hoje a gente pode ver aí, né, pessoas famosas, né, ator, atriz, jogador de futebol e tal, você saber o que ele faz, mas saber quem ele é diferente, né, Senhor Jesus. Pode olhar o jogador de futebol e saber, pois, qual é a habilidade que ele tem, né, saber divulgar daí quanto que vale o passe dele, quanto que ele ganha por mês, isso e aquilo, mas como que a pessoa é? Né, isso aí a gente não sabe. Né? Saber o que uma pessoa faz é uma coisa, saber o que uma pessoa é outra coisa. Por isso a gente precisa aprender, né, no Senhor, né, a ser como o Senhor foi, né, como o Senhor é, né, e sempre será. Né, esse Deus humilde, né, que se preocupa com o homem, né, que estava nos céus, né, mas desceu à terra, né, veio de maneira humilde, né, passou por todas as fases do viver humano. Né, Senhor Jesus, né, ali foi colocado no ventre ali de Maria,
né? Passou por todo o desenvolvimento humano, nasceu como bebê, mamou, aprendeu a andar, a falar tudo. Ele passou por todo o desenvolvimento humano. Senhor Jesus, mostrando o que isso mostra para nós. A gente precisa aprender, né? Como tem um irmão que sempre fala, né? Que a Bíblia, às vezes, ela nos abre janelas. Ela nos abre assim, coisas para a gente poder observar algo de Deus. A nossa obrigação é enfiar a cara na janela e ver o que tem do outro lado. Então a Bíblia ela abre para nós esses parênteses, essas coisas assim, para a gente prestar atenção no viver, no viver que o próprio Senhor mostrou para nós, naquilo que Deus deu para nós. Olha a simplicidade de Deus, vir como um homem e passar por todo o processo humano, né, mostrando para nós que o nosso ver humano também importa para Deus. Não são as coisas que a gente faz só espiritualmente ou só exteriormente. Por isso que eu tenho sempre compartilhado essa questão, né, de a gente não deve só ficar nos apegando a sinais, a milagres. Óbvio que essas coisas acontecem sim, né, os sinais acompanham aqueles que creem. É tudo uma questão de você crer no Senhor ou não. Mas o nosso foco não pode ser nessas coisas, né, porque pode ser simplesmente a necessidade de Deus. Você estava ali, Deus tinha uma necessidade, te usou para alcançar, né, um objetivo. Mas se você não recebe a vida transformadora de Deus, isso pode acabar se tornando um orgulho para você. É por isso que a gente tem essa palavra tão rica para a gente desfrutar, né, ver ponto por ponto aqui, para a gente poder perceber que Deus está preocupado com a nossa pessoa. Né, assim como Jesus teve que ter todo o nível humano, né, cumprir a obra ali, né, cumprir sua obra de redenção, cumprir toda a vontade ali para, né, morrer e ser ressuscitado por Deus, né, pela aprovação daquilo que ele fez no seu viver humano. Nós também precisamos ter isso bem em mente. O Senhor ele também quer nos aprovar. Ele quer aprovar o nosso viver humano, não só as coisas que a gente faz, né, não é só as coisas que aparentemente, né, estão bem diante do Senhor, mas ele quer que isso tenha uma base firme, né, para isso que ele nos deu Jesus, né, Senhor Jesus. O versículo que a gente leu, né, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O Senhor ele gerou um sofrimento ali para quê? Para poder transformar a nossa vida. Não é só a gente aprender a palavra, aprender a fazer como se fosse um trabalho, né? Eu preciso aprender algo de computador, eu vou lá, entendo, mas o computador está fora de mim. Eu entendo, vou lá, faço, executo, acabou. A obra de Deus, a vontade de Deus, a vida de Deus não é assim, não é algo que você pega, manipula aqui, né, mexe aqui, trabalha aqui e tira algo e faz outra coisa. Não é isso. É algo que é resultado de um viver interior, de uma transformação. Então a gente tem que parar de ver a questão da vida de Deus, né, como algo exterior e ver realmente a importância disso no nosso viver. Por isso que Paulo, né, ele estava disposto ali, né, a se entregar. Né, como começou tocando aqui, ele conhecia Deus de modo muito íntimo. Né, ele viu ali a transformação de Deus no seu interior. Ele viu que quando ele estava ali como judeu apenas, né, apenas como alguém do povo de Deus, ele também vivia assim, fazendo coisas exteriores, cumprindo os rituais, cumprindo as situações e tal. Mas quando ele passou a receber Deus no seu interior, ele percebeu que o viver dele se importava e muito. E isso que ele quer passar para nós. E hoje os irmãos também têm tido essa mesma percepção e têm buscado passar isso para nós. O nosso viver diante do Senhor. Irmãos, que ele tinha tanta intimidade que ele podia falar em nome de Deus, falar em nome do Senhor. Né? Hoje a gente sabe, em teoria, né, que a gente fala em nome de Deus, né? Há pessoas falando ali em nome de Deus, a gente acata, a gente recebe aquilo como sendo de Deus, né, Senhor Jesus, mas às vezes não é. Mas realmente, né, aqueles que querem servir o Senhor têm que aprender a seguir esse caminho, né, ter uma união, né, mais íntima, mais intensa com o Senhor, para que a gente possa falar em nome dEle, falar aquilo que Ele quer, a gente conhecer o Senhor. Né, é como quando você tem intimidade com alguém, né, se alguém te perguntar, né, poxa, será que fulano ia gostar disso, disso, disso? Aí você pode falar para o pessoal, eu acho que sim, porque você conhece a pessoa. Né, como alguém perguntar para mim sobre a minha esposa, poxa, eu queria dar um presente para sua esposa, eu pensei em dar isso, isso e isso, será que ela ia gostar disso? Aí você pode responder em nome dela, ó, não, ela gosta sim, ó, não, ela não gosta. Porque você tem que ter essa intimidade para você identificar
aquilo que vai agradar a pessoa. Ó Senhor Jesus, depois ele dá o exemplo contrário, né, de algo que ele dá a opinião dele, né, que é algo que não é do Senhor, mas mostra que ele tinha tanta intimidade, que ele tinha ousadia em saber que mesmo que estivesse algo que ele estivesse falando, ele que estivesse dando um parecer, uma direção, o próprio Deus ia vir, ia confirmar aquela palavra, porque tinha intimidade, como eu falei, né, você conhecer alguém tão intimamente que você pode responder por aquela pessoa, né, então é isso que Deus quer de nós, não para a gente fazer como o inimigo de Deus fez, né, ir lá e roubar o lugar de Deus, não, mas fazer como Jesus, né, que não julgou como usurpação ser igual a Deus. Estamos fazendo algo em nome de Deus, mas não é para tomar o lugar dele, mas sim para representá-lo, mas para representá-lo de maneira legítima, né, de maneira que realmente a gente sabendo a vontade de Deus e não achando que aquilo é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa estar bem claro, né, e quando a gente ouve, né, essa questão aqui de ver que alguém estava falando em nome de Deus, estava legitimando a palavra de Deus, a gente sempre vê alguém referindo a si mesmo, né? Não, estou aqui falando a vontade de Deus e tal, eu estou falando em nome de Deus, isso e aquilo, né? Sempre como algo assim de orgulho, né? Mas aqui o que o irmão está mostrando para nós é que cada um de nós pode chegar a esse estágio de crescimento de vida, esse estágio de intimidade com o Senhor, né? Ser mais íntimo de Deus, como, né, buscando a sua pessoa, né, conhecendo, né, aquilo que está no coração de Deus, buscando mesmo, né, buscando preencher, né, ali a vontade de Deus, né, em favor do corpo. Né. Hoje a gente precisa olhar para as situações, né, olhar para as pessoas e não pensar, poxa, fulano, será que ele pode fazer isso por mim? Será que alguém vai fazer alguma coisa por mim? Mas sempre pensar, o que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer pelos irmãos? O que eu posso fazer para melhorar como pessoa, para ajudar as pessoas a tocar na vontade de Deus e não esperar algo do outro, mas sempre a gente tendo um coração que nós precisamos levar algo, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, como ele tocou, não despenseiro de Deus, tem que estar sempre disposto, né, a sofrer por causa da comissão de Deus, por causa do encargo de Deus. Esse sofrimento nem sempre é falta de alguma coisa, mas realmente você estar preocupado com as situações, né, ali. E mesmo que venham outras situações, você está focado em Deus. Né? A gente já viu durante a semana, né? O nosso foco tem que estar no Senhor, né? Senhor Jesus. Então a gente tem que sempre levar a experiência da cruz. Né? Se a gente não pegar, né, a situação ali, né, deixar o nosso velho homem para trás, né, e colocar o nosso padrão diante de Deus, né, a gente não vai passar pela morte e ressurreição. Né? Isso só quer mostrar para nós, né, algo que passa pelo crivo da vida. Né? Algo que a gente entrega, né, diante do Senhor para que Ele aprove. Né? Não a gente vai fazer as coisas do nosso jeito, mas sempre levar diante do Senhor, né? Sempre diante da cruz. Ó Senhor Jesus, ele falou, né, que mesmo a gente sendo criticado, julgado, mal compreendido, né, vituperado, né, que é quando alguém fala, né, besteira, né, te xinga, né? Senhor Jesus, difamados, a gente está sendo entregue à morte como ovelha para o matadouro. E assim a gente está sendo considerado louco, fraco e desprezível. Né? Louco, ele fala que é tolo, né? Mas o irmão fala na mensagem que os outros olham para você e acham que você é bobo. Olha que cara bobo, né? Em vez de estar aqui ganhando isso, está ali, né, e tal. Ó Senhor Jesus. Né? Mas realmente a gente depender do Senhor, né? E às vezes as pessoas acham que a gente depender, orar ao Senhor, né, buscar o Senhor é fraqueza. Né? Mas muito pelo contrário, né? A gente depender do Senhor é o melhor caminho. Né, e desprezível, né, como o lixo, como o score, como eu falei, né, às vezes você não tem algo exterior para apresentar, não tem aqui um carrão, um casarão, não tenho aquele monte de dinheiro e tal, e a pessoa olha e fala assim, isso aí, né, você não é famoso, né, não é tão conhecido assim e tal, aí as pessoas olham assim e falam assim, não, esse ministério aí não tá com nada não. A gente precisa realmente, né, aprender a depender do Senhor, né, a ver aquilo que está no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que estar, não quer dizer que a gente vá passar por situação, mas tem que estar disposto. Senhor, eu quero ir até o final, né? Fazer tudo aquilo que for necessário para levar a tua vontade, né? Por causa do nome do Senhor. Porque sofrer pelo nome do Senhor é algo glorioso, né? Senhor Jesus. Né? Dessa forma que a gente vai depender totalmente do Senhor, né? E frutificar para o reino, né? Para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.